10 milhões de toneladas de soja devem passar pelo Porto de Rio Grande neste ano. Onda de calor prejudica o cultivo de hortaliças. Governo autoriza produtores de frango a informar na embalagem que nossas aves estão livres de hormônios. Casal cultiva manjericão no quintal e cria um negócio rentável. E ainda, entrevistas com os presidentes do Instituto Rio Grandense do Arroz e da Associação dos Fumicultores do Brasil. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand começa agora. Temperaturas acima dos 40 graus em muitos municípios gaúchos em uma semana difícil para aguentar as máximas recordes. Imagine em uma plantação debaixo do sol. As hortaliças são os produtos mais prejudicados. O solo fica extremamente seco. Na terra, a temperatura chega a passar dos 60 graus. Difícil para quem planta hortaliças. Nunca foi tão quente. É a primeira vez que a gente passa por isso. Tanto aconteceu de dar um dia, dois de calor extremo, assim, mas que nem há 15 dias já é a primeira vez. O solo racha, é muito quente. Ele começa a se abrir, né? Olhando assim, até parece que está tudo certo, tudo normal. Mas, na verdade, onde se costumava colher 200 dúzias, agora apenas 2 sobrevivem. Isso porque, com o calor, a planta vai ficando assim, podre na raiz. Só depois de perder quase toda a plantação, Vanderlei se deu conta de que precisava mudar a rotina. Agora, a gente tem que colher ela bem nova porque ela não chega a encerrar o ciclo. E a gente já vinha sofrendo com a enchente do inverno, né? E aí agora que seria a recuperação, dá um problema do calor. O que é pior, enchente ou um calor assim como esse? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Na verdade, o ano inteiro foi ruim. Para quem foi pego de surpresa, o prejuízo foi grande. Em hortaliças isso é crítico, né? Qualquer situação dessas pode afetar drasticamente toda a produção. E o efeito chega no consumidor. A alface, por exemplo, virou raridade, o que influencia no preço. E se ficar caro demais, a solução é simples. O que normalmente não é bom, né? É quando tem um produto preço extremamente elevado, aí haver uma procura e uma demanda como se aquele fosse o único produto existente, né? O consumidor tem que escolher, ver o que compensa mais. E, Fernanda Ponciano, esse calor vai continuar? Bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia a todos. Olha, vai continuar ainda todo esse calorão até a próxima semana. Neste final de semana, quem vai para o litoral vai poder aproveitar bastante, porque o calor vai ser muito intenso. Hoje, ao longo do dia, as instabilidades crescem, trazendo pancadas de chuva em todas as regiões. Há risco de temporais em pontos isolados, acompanhados de rajadas de vento e eventual queda de granizo. Apenas entre o extremo oeste, as Missões e o Planalto é que a chance de chuva é menor. Vamos conferir nos mapas. O sábado será de calor extremo e pancadas de chuva com trovoadas no final da tarde, especialmente nas áreas mais próximas do Uruguai. As máximas sobem muito na serra e no litoral, mas a região metropolitana será a mais atingida pelo calor. A máxima será de 42 graus em Campo Bom e 37 em Pelotas. O domingo ainda segue sem mudanças. O calor extremo continua, com pancadas isoladas de chuva na maior parte das regiões. A região do Chuí é a mais propícia a chuvas mais fortes. E a chuva generalizada em todas as regiões do estado, ela deve vir lá pelo dia 12 ou 13. E daí sim, todo esse calorão que a gente está passando nessa semana deve já diminuir. Bom, então vamos preparar o guarda-chuva. Obrigada, Fernanda. Obrigada. E por falar em calor, a avicultura contabiliza prejuízos com morte de aves devido às altas temperaturas. Mas nesta semana, o setor recebeu uma boa notícia. Para acabar com o mito de que o frango produzido no Brasil tem hormônios, os produtores poderão colocar na embalagem a informação de que as aves são livres dessas substâncias. Suculenta e saborosa, a carne mais consumida pelo brasileiro é alvo de um mito. A ideia de que são adicionados hormônios para engordar o frango. Isso deve afetar alguma coisa, né, no nosso organismo. O bom seria não ter, né? Bom seria não ter. Na verdade, o hormônio não está presente nessa carne, já que além de caro para o produtor, faz mal à saúde.
Alguns pacientes desta nutricionista até já desistiram do frango pelo medo da substância, que pode prejudicar o organismo. Já dá uma carga a mais de hormônio para o teu corpo, né? Ele tem dificuldade em absorver isso aí, vai interferir na sua produção natural, porque ele está recebendo de fora. O governo brasileiro garante: nenhum frango produzido aqui recebe hormônios. É contra a lei e pode até colocar em risco as exportações. O frango hoje que é inspecionado tanto pelos órgãos estaduais como os órgãos federais, né, eles seguem um critério de produção e tem que atender aquele critério para ser colocado no mercado interno e mercado externo. A partir de agora, os consumidores poderão fazer as suas compras com mais tranquilidade. É que o Ministério da Agricultura autorizou as empresas produtoras de frango a escreverem na embalagem que o produto foi feito sem o uso de hormônios. Aí eu vou comprar mais tranquilo, assim. A medida, no entanto, não inclui nos avisos outras substâncias usadas largamente na criação, como, por exemplo, os antibióticos. Apesar de não haver nada na embalagem sobre isso, os criadores admitem o uso desses remédios. Assim como o ser humano precisa se precaver de determinadas doenças, de determinadas enfermidades, são utilizadas vacinas, né? Na produção animal também não pode ser diferente, né? Produtores já estão sendo convidados para participar da próxima Expoagro Afubra, a edição de 2014, que acontece de 25 a 27 de março no Parque de Exposições Rincão del Rei, em Rio Pardo. E nós vamos antecipar um pouco da programação e entrevista agora com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Benício Werner. Presidente, o senhor tem viajado muito para divulgar a Expoagro Afubra e o público já garantindo presença. Bom dia. Bom dia. É necessário, né? Uma vez que nós temos parcerias com muitos municípios, nós temos que visitar os municípios, nós temos parcerias com instituições como a Emater, o próprio IRGA, na parte da arroz, a Emater mais na parte de diversificação. A gente também, esse ano, nós já vínhamos com gado leiteiro holandês, ovelhas, caprinos, e esse ano, então, nós também estamos iniciando com o gado Jersey. E esse ano também uma questão muito nova e eu vejo assim de suma importância para despertar mais a criatividade de cada até produtor ou também de cada inventor. Foi lançado o prêmio Afubra NIMEC, Inovação Tecnológica em Máquinas Agrícolas para a Agricultura Familiar. Então, nós até vínhamos já notando que das primeiras Expoagros até agora, essas empresas de equipamentos, fabricação de equipamento, eles vinham trazendo equipamentos para nós da agricultura familiar. Agora, com esse prêmio Afubra NIMEC, e que vai ser conduzido pela Universidade Faculdade de Pelotas, isso ali nos vai trazer produtores que têm inventos, e esses inventos foram julgados pela faculdade, e aí eles vão expor lá. E isso aí vai ao encontro, de repente, do inventor com quem tem o capital para conduzir o fabricante. Presidente, nessas suas viagens para divulgar a Expoagro, o que o senhor tem visto de efeitos dessa onda de calor na lavoura de fumo? Bom, essa é uma questão que nos preocupa muito, principalmente nós temos algumas regiões ainda na parte alta, seria a região de Sobradinho, nós temos a parte sul, que também em Camaquã, Canguçu, é uma região que é um pouco mais tardia, e depois a Paraná, Santa Catarina, que tem regiões aí que tem altitude entre 800 a 1000 metros, então ali o fumo é mais tardio, mas essa região até não vai ter um prejuízo tão grande, tanto quanto nós no Vale do Rio Pardo, ou se não a região dos vales, que aí abrange Taquari, abrange Cachoeira e abrange o Rio Pardo. Porque nós tivemos aí principalmente perto de Natal, onde as temperaturas foram muito fortes e aí veio com uma pequena estiagem e o fumo não tinha aquela umidade que precisava ter. E o que esse agora até está tendo, porque tem umas chuvas um pouco mais frequentes naquelas localidades. Agora, preocupa porque esses produtores em novembro tiveram uma queda na produtividade e agora, em dezembro, nas folhas finais, eles tiveram uma quebra na qualidade.
E comercialização, como é que está andando a negociação com as empresas, o preço, as exportações? Lizimara, nós tivemos 2 encontros com as empresas. A primeira foi no dia 5 e 6 de dezembro, onde nós tivemos propostas de 6% a 6,39%, onde 6% foi a Souza Cruz, 6,39% é a JTI e 5,5% foi a Philip Morris. As outras empresas maiores, que são processadoras, elas estavam ainda esperando, na expectativa de uma definição maior, mais concisa das próprias fábricas de cigarros. Tivemos um novo encontro, aí eu quero incluir a FETAG e suas co-irmãs e a Farsul também e suas co-irmãs, porque nós somos 7 entidades dos 3 estados do Sul que negociam esses preços. E então, 23 e 24 de janeiro, tivemos um novo encontro, não prosseguimos muito, para dizer que não prosseguimos nada. A Philip Morris, de 5,5%, veio para 6%. O que nós estamos pedindo para os produtores é que eles se acautelem na comercialização, e isso aí está acontecendo. O que a gente também deixa, o produtor, ele precisa administrar seu caixa. O produtor que necessita comercializar, que comercializa aquele tanto quanto ele precisa para atender às suas necessidades de caixa, e o resto ele espera. Notícias daqueles que comercializaram são boas. São boas por quê? Porque a gente tinha solicitado 11,7, baixamos no segundo encontro para 10, e esses que estão comercializando, eles estão ganhando mais do que os 11,7 que inicialmente foi negociado. Então, a gente está vendo que margem tem. E temos que colocar boa garante. Também, e nós precisamos colocar na tabela de preço, que é muito importante para quando a oferta for maior que a demanda. Enquanto a demanda for maior que a oferta, a compra é mais tranquila. Presidente, agora vamos voltar à Expo Agro, a FUBRA. Vocês vão mostrar muito lá a diversificação. E uma surpresa para essa área do tabaco é o avanço da soja. Depois da colheita do tabaco, se trabalhava com milho, agora entrou forte a soja também. Principalmente já no ano passado houve, esse ano mais fortemente, onde nós plantamos soja, nessa mesma área, nós estamos plantando, em vez de milho, como sempre foi feito em anos anteriores, nós estamos plantando soja. A soja, no nosso entender, ela é bem melhor como rotação, porque aí ela repõe mais oxigênio para o solo do que o próprio milho. Não que o milho não seja interessante, é interessante, mas a soja, nesse aspecto de conservação de solo, é melhor a soja. Então, nós estamos tendo essa experiência e o produtor também, ele acompanha. Por quê? Porque ele está vendo que a soja hoje é um melhor negócio para ele do que é o milho. E por isso que ele está indo ali, e nós estamos, sem dúvida nenhuma, incentivando esse trabalho, porque nós estamos olhando a parte de renda do produtor e também a conservação do solo. Presidente, e os produtores já podem ir se organizando para visitar a Expo Agro, a FUBRA, aquelas tradicionais excursões que nós vemos ao longo da BR, lá no parque, durante os 3 dias de evento? Isso ali já sempre está sendo... Na verdade, tem uma logística muito bem montada por trás disso aí, através dos próprios sindicatos trabalhadores rurais, sindicatos rurais, a própria Emater. Nós temos que também colocar aqui e agradecer, inclusive, as prefeituras que também querem levar seus produtores, porque eu tenho dito que a Expo Agro, a FUBRA, voltada para a agricultura familiar, isso, na verdade, é uma escola de céu aberto, porque nós temos entidades como a Emater, como o IRGA, como a Embrapa, como o FEPAGRO, são tudo instituições muito técnicas, e eles estão ali para ajudar e orientar o produtor, que é muito importante ele levar. Inclusive, até estava me esquecendo, a própria Senar. Então, e além disso, tem demonstração de eles vão lá diversificação. ter uma aula, presidente. Sem dúvida, é uma escola a céu aberto. Muito bem, então, nós agradecemos a presença do presidente da AFUBRA, Benício Werner, trazendo detalhes dessa edição da Expo Agro 2014, de 25 a 27 de março, aqui em Rincão del Rei, Rio Pardo, pertinho de Porto Alegre. Muito obrigada e um bom evento. Obrigado também por essa oportunidade para nós podermos divulgar esse encontro que nós denominamos como sendo a maior feira da agricultura familiar do Brasil.
vale a pena visitar. A Superintendência do Porto de Rio Grande divulgou a previsão de embarque de soja neste ano. 10 milhões de toneladas devem passar pelo porto contra 8 milhões e 200 mil em 2013. A safra gaúcha de soja deve atingir o recorde de 13 milhões de toneladas. Segundo a Federação dos Caminhoneiros Autônomos, 180 mil caminhões estão preparados para transportar a safra. A estimativa da FECAM é de aumento entre 25% e 30% no valor do frete. Em instantes, uma ideia simples e rentável. Casal planta manjericão no quintal para preparar molho pesto. A iniciativa virou um belo negócio. A gente vai até o campo e mostra para você o melhor do futebol. Mas o bicho pega mesmo antes e depois do jogo. Com os donos da bola. De segunda a sexta, 13h, na tela da Band. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Esse calorão, você sem grana e nem crédito no celular. Calma! Com o OnePay você recarrega agora e paga só por vencer a fatura no cartão. São até 40 dias para pagar. Liga agora, estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. No Imóvel Class TV deste sábado, Coworking, um novo modelo de negócio, está ganhando cada vez mais adeptos. Hospedagem com preços mais acessíveis pode ser uma ótima opção durante a Copa do Mundo. Nós estamos aqui hoje no Chácaras da Nascentes, né? É um produto que a Nex junto com a JS está construindo. E no estúdio, uma arquiteta dá dicas de como deixar a sua casa mais fresquinha durante os meses de calor. É sábado às 10 da manhã aqui na Band, eu espero você. O melhor caminho para ter uma internet rápida não é pegadinha nem oferta escondida, é simplesmente o melhor preço. Na Sim, você tem 5 mega por muito menos que todo mundo. Ganha um modem Wi-Fi grátis e pode navegar rápido, ver filmes, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais por muito menos. Apenas R$ 34,90 sem oferta casada. Ligue agora e assine. Internet pelo melhor preço. É Sim. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul apresentou na quarta-feira a programação da 24ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, que acontecerá de 20 a 22 de fevereiro em Mostardas, no sul do estado. O presidente da Federarroz, Henrique Dornelles, destacou as discussões sobre sustentabilidade da lavoura e competitividade do arroz gaúcho. 10 mil arrozeiros são esperados no evento. A lavoura modelo, na qual haverá o ato simbólico de abertura da colheita, foi cultivada com a variedade IRGA 424, a mais plantada no Rio Grande do Sul. A preparação da lavoura foi o maior desafio tecnológico desta edição. Semeada em solo plano, que tradicionalmente não recebe lavouras de arroz, a área testou o conhecimento das pesquisas do IRGA em fertilidade do solo. O espaço da vitrine tecnológica contará com 9 empresas e instituições de pesquisa que apresentarão soluções para a lavoura orizícola e a evolução das práticas para cultivo de soja e milho em áreas de várzea e ainda integração lavoura-pecuária. Para falar sobre a produção de arroz, o Agroband recebe o presidente do IRGA, Cláudio Pereira. Presidente, vamos contar um pouquinho desse desafio de fazer uma lavoura numa terra arenosa no litoral. Bom dia. Bom dia, Lizemari. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente foi um desafio muito grande, né? De buscarmos uma saída técnica para implementarmos a vitrine tecnológica. Um solo arenoso, mínima fertilidade,
Então, os nossos técnicos se dedicaram e a solução foi levarmos matéria orgânica, né? A partir da Ecocitrus de Montenegro, que produz adubo orgânico a partir dos resíduos da laranja, dos citros e da acácia, né? Presidente, então, eu me lembro agora, o senhor falando dos campos de futebol agora para a Copa, que estão levando grama especial, enfim, foi mais ou menos isso? A mesma técnica, ou seja, levar fertilidade para o solo que não tinha e assim garantir a nutrição das plantas. Claro que aliado ao adubo orgânico também, né, se foi feito todo um processo de fertilização e deu certo. Tanto a soja, quanto o milho, quanto o arroz estão muito bem e vai ser um bom momento para a gente ver que pode também, né, encontrar soluções para solos como esse. E vocês aproveitam para fazer o lançamento de variedades do IRGA que já foram apresentadas na quarta-feira no tradicional dia de campo aqui na estação de Cachoeirinha. Isso, nós estamos apresentando 3 variedades de soja, de milho, de arroz, desculpa, a 424RI, que é resistente a herbicida, a 429, que é para arroz pré-germinado, a 430, que é uma variedade precoce. Também estaremos apresentando uma nova variedade de soja com a nova tecnologia intacta para terras planas na parceria com a CCGL Tech. Então, um momento importante. Além, né, também do IRGA, tem as outras empresas, como a Embrapa e as empresas privadas, que têm seus produtos apresentando nessa vitrine. E em relação a essa onda de calor, presidente, a gente fala muito que o arroz gosta de água no pé e sol na cabeça, mas é um desafio também e vocês têm essa preocupação e ela aparece na vitrine tecnológica todos os anos. Como é que vocês estão avaliando este momento para o arroz? Bom, o clima vem se apresentando razoavelmente bom, né? A gente passou por problemas no plantio em que 40% da área é semi-atrasada, ou seja, estão em pleno desenvolvimento vegetativo, estamos dependendo do clima, principalmente do frio, do início de março, mas esse calor não é bom. Se não é bom para nós, também não é bom para as plantas, principalmente as noites muito quentes. Isso faz com que o arroz gaste energia e que depois possa ter consequências na colheita com um menor enchimento de grãos, também com um peso baixo, né, dos grãos, ou então na qualidade, né, em apresentar arroz quebrado. Até agora, as primeiras lavouras que foram colhidas escaparam desse período, né, elas estão se apresentando muito bem, com boa produtividade, com boa qualidade de grão. Então, a nossa expectativa agora é nessas próximas lavouras que estão enfrentando todo esse problema climático. E não pode também ter uma diferença muito grande entre o dia e a noite, porque pode trincar o arroz. Isso. Principalmente quando ele está maduro, né? Ou seja, nós temos 38, 39 graus de dia e via a 20 graus de noite, tu pode ter grandes problemas na qualidade. Então, o ideal era nós termos uma temperatura em torno de 32 graus de dia, 22 graus de noite, 20 graus nessa faixa, para que a gente pudesse ter um pleno desenvolvimento. Em termos de luminosidade, está muito bom, né? Principalmente na região central e fronteira oeste aqui na zona costeira, na região metropolitana, mas a região da Campanha, a região sul, estamos com problemas porque ali está chovendo por conta de uma frente fria que está estacionada no Uruguai e que se desloca pela beira da fronteira e que vai para o mar. Então está chovendo muito de Bagé, Santa Vitória do Palmar e Chuí, e aí também ali estamos com problemas, aí ao contrário, né? Em vez de muito calor, também agora com problemas de chuva e pouca luminosidade. E qual é o principal desafio para este momento, essa cerimônia de abertura da colheita, que tem um ato político também? Vocês aproveitam para discutir a questão econômica, da comercialização. Este ano, o arroz não enfrenta queda de preço no momento da safra. O que tradicionalmente ocorria começou a melhorar na safra passada, já lá em 2012 esse processo se iniciou. Qual que é o principal desafio hoje? Bom, Lizimari, se tomou várias medidas, se renegociou dívidas dos produtores, se comprou arroz para poderem elevar o preço. O governo tem investido e tem apoiado junto com a indústria, junto com o setor, a questão da exportação. O dólar está indo bem, ou seja, o governo do estado implementou uma nova política tributária para a indústria, estimulando a indústria gaúcha a comprar o arroz gaúcho, aumentando o crédito presumido e desestimulando, colocando uma cota para o arroz importado em 10%. Tudo isso tem sido muito positivo para a soja,
né, na área de várzea, de terras planas, nas zonas arrozeiras. Tudo isso tem sido muito positivo para nós elevarmos o preço e mantermos esse preço alto e estável ao longo do ano. Porém, a nossa preocupação é com relação aos custos. Todo esse processo de elevação de preços do arroz também traz uma elevação de custos. A elevação do dólar pode trazer um reflexo sobre os custos da produção. Então, o que eu estou enxergando que é o nosso grande desafio é de como nós podemos quebrar essa relação entre aumento de renda e aumento de custos, que nem sempre o aumento do custo se dá pelo aumento real da matéria-prima para quem fornece, mas sim a busca da renda do produtor, que invariavelmente acontece quando ocorre exatamente o aumento de preço para o arroz. Boa discussão essa, sem dúvida, equilibrar custo de produção com o preço depois de comercialização. Então fica aí o reforço do presidente do IRGA para essa abertura oficial da colheita de 20 a 22 agora de fevereiro lá em Mostardas. E ficou para a próxima terça-feira, dia 11, o entendimento final entre a Secretaria Estadual da Agricultura e a do Meio Ambiente sobre o andamento do programa Mais Água, Mais Renda. Encontro na última sexta-feira no Palácio Piratini entre os secretários Luiz Fernando Mainardi e Neio Lúcio Pereira, com o presidente da FEPAM, Nilvo Silva, discutiu a reorganização das estruturas de Estado para melhorar a gestão dos recursos hídricos. O governador Tarso Genro havia dado prazo até 7 de fevereiro para o acerto entre as pastas em relação à liberação das licenças ambientais para os projetos de irrigação. Segundo Mainardi, está sendo afinada a interpretação da legislação visando a conciliar interesses ambientais e econômicos. Já foram realizadas 3 reuniões na busca de uma solução para o conflito estabelecido no final de janeiro. E a gente mostra agora que é possível plantar um bom negócio no quintal. Um casal que não gostava do molho pesto que comprava resolveu investir em produção própria. Eles passaram a cultivar manjericão em casa e agora comercializam a pasta feita da planta, que é muito apreciada em massas e saladas. A gente comprava alguns molhos pestos e não estavam nos agradando. Então a gente resolveu plantar e começar a produzir. Foi assim que Vânia e Ricardo foram descobrindo as possibilidades de produção com manjericão. Da colheita até as embalagens, acabaram criando 2 produtos. Tudo preparado com o carinho de quem faz em casa. Ricardo chegou a estudar engenharia de alimentos para entender o que estava fazendo. E essa ideia começou a crescer no momento em que algumas pessoas provaram, gostaram. A plantação de manjericão começou aqui, mas o negócio foi dando tão certo que foi preciso criar uma outra parte, aquela ali no fundo. E elas funcionam em tempos diferentes. Enquanto uma cresce, a outra já está pronta para a colheita. O esquema ajuda a dar conta da produção, mas a ideia é que o caráter caseiro não se perca. Seguir assim nesse tamanho, a gente não quer crescer muito, né? Para poder, inclusive, manter essa qualidade. Os ingredientes do molho estão na etiqueta, mas ela não conta nada além disso. O resto da receita e o preparo são segredo absoluto. As proporções, né? Os ingredientes são esses. Agora, as proporções, a quantidade de cada um é o nosso segredo. Diz o ditado que o segredo é a alma do negócio. O Agroband volta no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Um ótimo final de semana para você. Até lá!